Presta atenção. E olha só, o pastor Silas Malafaia, para mim, ele não é homem de Deus. Porque o homem de Deus, ele tem que seguir os discípulos. E aí, pasmem vocês, uma das 100 e poucas igrejas, ou melhor dizendo, instituições religiosas que o pastor Silas Malafaia tem, é lá em Japeri. Ele chama Japeri de Lodebar, quinto dos infernos, mas ele tem uma filial lá para coletar dízimos, ofertas, empurrar livros, empurrar bíblias em goela abaixo do povo. Ele sendo dono de gráfica, de editora. Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, sou um ex-obreiro da Universal e procuro gravar conteúdos para mostrar que existe vida fora da bolha religiosa. Convido vocês que avaliem se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, comentar e ativar o sino para notificações. E no vídeo de hoje iremos abordar o seguinte tema: Pastor Silas Malafaia quer minha monetização? Pessoal, eu sempre comento nos meus vídeos: procurem identificar a verdadeira intenção dos líderes religiosos. Eu não quero aqui de maneira nenhuma denegrir, difamar, injuriar, caluniar nenhum líder religioso. Eu simplesmente estou seguindo a Bíblia, coisa que eles fazem, que é comparar o comportamento daquele que se diz líder à luz das escrituras sagradas. Bispo Macedo chama ex-universal de lixo, chama ex-pastor de pilantra, safado, vagabundo. O pastor Silas Malafaia, que é o líder em questão, vai na sua rede social, critica as pessoas, criticam aqueles que o criticam também, fica se prendendo há anos e anos dedicados ao, entre aspas, evangelho, e quando nós vamos confrontar o seu comportamento com base na Bíblia, ele vem e apronta isso que vocês estão vendo na tela aí. Acompanhem comigo, que vocês vão entender o porquê de eu ter gravado esse conteúdo. No mês de novembro de 2024, eu recebi essa mensagem. Oi, e agora ex-universal. Detectamos conteúdo protegido por direitos autorais no seu vídeo. Entre aspas, teologia da prosperidade. Uma das cascas de banana do sistema religioso. Hashtag verdade que liberta. Fecha parênteses. E aí a plataforma disse o seguinte: a visibilidade do seu vídeo não foi afetada, mas não é possível gerar receita com conteúdo. Agora, o detentor dos direitos autorais está gerando receita com conteúdo ou recebendo análises de dados sobre eles. Este não é um aviso de direitos autorais, não afeta o seu canal. Pois bem, eu sublinhei em amarelo duas coisas. O detentor de direitos autorais está gerando receita com conteúdo ou recebendo análise de dados. Vocês estão vendo a thumb, tá aí, Malafaia versus Malafaia, né? Teologia da prosperidade. E o que eu fiz nesse vídeo? Eu simplesmente coletei dois vídeos do pastor Silas Malafaia, um na época que ele tinha bigode, criticando aqueles que defendiam a teologia da prosperidade, chamando-a de besterol e etc. E fazendo a defesa da tese dele. E depois também trouxe um vídeo onde ele mudou de opinião e se diz atualmente adepto à teologia da prosperidade. A única coisa que eu quis trazer com a gravação desse conteúdo foi a contradição de um líder religioso. Líder religioso, assim como muitos aqui no Brasil e pelo mundo, que dizem que Deus fala diretamente com eles. Será que Deus ele é contraditório? Pastor Silas Malafaia, ele reivindicou a geração de receitas e de dados de um vídeo com só 149 visualizações, postado há um ano atrás. Só que, para tristeza do pastor, o meu canal não é monetizado. Então, dessa vez ele, se lascou. Nosso canal está com aproximadamente 3.630 inscritos e nas últimas 48 horas produziu 2.199 visualizações. Pastor Silas Malafaia, de repente o senhor esteja atrás de monetização para poder construir um L ponto, né?
porque diante dos últimos acontecimentos, né, você aí que foi abordado por bandidos no Rio de Janeiro, em sua BMW blindada e com seguranças armados, não sei que líder religioso é esse que defende Deus, que precisa andar de carro blindado e segurança armado, mas tudo bem. E para não passar batido, vou trazer algumas informações para vocês que não conhecem quem é o pastor Silas Malafaia. Isso são informações extraídas da internet, tá? Mediante perguntas feitas à inteligência artificial. A inteligência artificial tentou me dar um migué. Ela botou assim: não há informações sobre consulta de sócios de Silas Malafaia, mas aqui estão algumas informações sobre o pastor. Silas Malafaia é líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, uma igreja que atua em vários estados do Brasil. Antes de se tornar pastor, Malafaia era apresentador de TV, conferencista motivacional e dono da editora Central Gospel. Após o falecimento de seu sogro, que foi titular da Assembleia de Deus da Penha por 43 anos, Malafaia assumiu o rebanho de 17 mil fiéis e 104 templos no Rio de Janeiro. Pergunta que eu faço é o seguinte: será que o pastor casou com a filha do chefe? Acompanhe comigo esse fragmento que eu extraí do portal Revista Piauí. Até dezembro de 2009, Malafaia era somente um pastor auxiliar, apresentador de TV, conferencista motivacional e dono da editora Central Gospel. O Malafaia já era pastor e empresário, hein? Com a morte do seu sogro, que foi por 43 anos titular da Assembleia de Deus da Penha, Malafaia assumiu o rebanho de 17 mil fiéis e 104 templos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Sua primeira medida foi adicionar o nome Vitória em Cristo para caracterizar sua própria instituição. Para fazê-lo, pediu demissão do cargo de tesoureiro da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que era contrária à criação da subdenominação. Deixou a função dizendo que as finanças da instituição eram caso de polícia. Era caso de polícia e mesmo assim ele era tesoureiro. Para quem está desavisado e cai aqui de paraquedas, essa função é quem controla a entrada e saída de recursos. E recursos aqui digo dízimos e ofertas, doações e etc. Enfim, vamos dar uma olhada no perfil do pastor Silas Malafaia. Tá aqui, Silas Lima Malafaia. Preciso reiterar que são informações extraídas da internet. Número de CNPJs das empresas que pertencem ou já pertenceram ao sócio: 171. Silas Malafaia é ou já foi sócio de 2 empresas no estado de Alagoas, 1 empresa no estado do Amazonas, 4 empresas no estado do Distrito Federal, 1 empresa no estado do Espírito Santo, 2 empresas no estado de Minas Gerais, 1 empresa no estado do Mato Grosso, 1 empresa no estado do Pará, 2 empresas no estado da Paraíba, 3 empresas no estado de Pernambuco, 4 empresas no estado do Paraná, 117 empresas no estado do Rio de Janeiro, 2 empresas no estado do Rio Grande do Norte, 4 empresas em Santa Catarina e 17 empresas no estado de São Paulo. Primeira sociedade foi firmada em 1971. Está aqui uma das sócias do Malafaia, que eu acredito que deva ser esposa ou algum parente dele. Tá aqui a empresa que ele já era proprietário quando era pastor auxiliar e apresentador de TV. Eu preciso também, pessoal, deixar bem claro que eu não vou ficar aqui relacionando nome de empresa, capital social, faturamento, esse tipo de coisa, porque, infelizmente, se a pessoa quer saber da verdade, ela simplesmente vai lá, dá um Google, assim como eu fiz e estou trazendo aqui, que ela obterá informações. E outro ponto que eu preciso destacar: eu não sei se esse agravo de instrumento tem a ver com algum requerimento feito pelo pastor Silas Malafaia, mas eu extraí da página quando eu fui fazer consulta em relação ao nome dele. Acompanhe comigo aqui, olha só.
agravo de instrumento, tutela provisória de urgência antecipada, pedido de bloqueio de informações prestadas pelo site consultasócio.com relacionadas à participação societária do agravante. Não há demonstração de plano de que foi indevido o acesso a informações sigilosas da Receita Federal, uma vez que informações acerca de participação em sociedades comerciais podem ser obtidas perante as juntas comerciais dos estados e perante a própria Receita Federal, que disponibiliza serviço denominado Consulta Quadro de Sócios e Administrações do CNPJ. A ausência de probabilidade do direito e do perigo in mora, ou seja, perigo da demora. Bom, isso é para mostrar para vocês que muitos estão agindo nos bastidores para poder ocultar suas participações societárias. Fazendo um adendo aqui, eu andei verificando que algumas das pessoas ligadas à cúpula da Igreja Universal vêm movimentando a titularidade de empresas. Vou gravar um vídeo a respeito disso porque eu já printei as informações. Eu já cheguei a acessar empresas no nome do Renato Cardoso e do Júlio Freitas. E hoje em dia não estou mais localizando. Então, quem quiser saber da verdade, a hora de despertar é agora. Porque quando vier a censura, vocês que ainda estão em cima do muro, perdidos, e vêm aqui defender esses líderes religiosos, vão ser enganados. Trazendo aqui informações do portal UOL, de 27 de novembro de 2024, Malafaia sofre tentativa de assalto no Rio de Janeiro e seguranças trocam tiros com criminosos. Pastor Silas Malafaia sofreu uma tentativa de assalto na tarde dessa terça-feira, 26 de novembro, por volta das 18 horas, em uma rua de Olaria, bairro da Zona Norte do estado do Rio de Janeiro. 3 policiais militares de folga que faziam a segurança do líder religioso trocaram tiros com criminosos e um deles ficou ferido. Malafaia estava em uma BMW preta, a menos de 2 quilômetros da sede da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, quando foi surpreendido por 3 criminosos na rua Professor Plínio Bastos. Enfim, tá aí. Agora eu pergunto para vocês, quem é do estado do Rio de Janeiro? Ele continua lindo? Pois é. Muitos vêm aqui dizer que o pastor Silas Malafaia presta um serviço de alta relevância para a direita, mas eu vou me atrever a dizer que uma das condições que proporcionou o estado do Rio de Janeiro ser uma vergonha no aspecto político e no aspecto de segurança pública está relacionado ao pastor Silas Malafaia, porque eu já gravei conteúdos aqui no canal esclarecendo aqueles que são desavisados que ele empoderou a esquerda. Ele empoderou, ele prestou apoio ao Lula no primeiro mandato dele. Prestou apoio também a Dilma, ele juntamente com Macedo. Então, hoje em dia, se as coisas estão do jeito que estão, foi porque ele lá no passado deu voz a esses sujeitos. Como é que pode eles virem aqui dizer que nós temos que apoiá-los? Pô, como é que eu vou saber que se o pastor Silas Malafaia não mudou de lado por mera conveniência? Ele apoiou ou não apoiou Eduardo Paes? No Rio de Janeiro, Eduardo Paes é ligado a quem? Pô, pessoal, vamos parar pra pensar, né? O sujeito tá andando de carro blindado com policiais de folga fazendo a segurança dele. E vocês andam de quê? Vai ver como é que deve estar os trens lá no Rio de Janeiro. Como que deve estar o transporte coletivo. Pega uma rua errada e entra numa área conflagrada para vocês verem o que acontece. Pô, presta atenção. E olha só, o pastor Silas Malafaia, para mim, ele não é homem de Deus. Porque o homem de Deus, ele tem que seguir os discípulos. Tá aqui, ó. E é só fazer uma pesquisa na Bíblia de vocês, pô. Imitadores de Cristo na Bíblia. Olha só. 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Efésios 5:11. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. 1 Tessalonicenses 1:6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, qual foi o apóstolo, o discípulo que precisou contratar seguranças romanos, soldados romanos de folga para fazer sua segurança? Andavam de carruagens para cima e para baixo, enquanto tem líder religioso com apartamento em Miami, casa de praia em Malibu, andando de BMW blindada,
policiais de folga fazendo a segurança deles e o pessoal apoiando a esquerda. E aí vem gente aqui querer dizer que eu tô errado. Tá aqui, ó, um outro vídeo que eu gravei aqui, ó. Pastor Silas Malafaia chama Japeri de Lodebar, quinto dos infernos. O sujeito vai lá no púlpito ou num coach ou numa pregação, seja lá o que for, querer chamar um município da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro de quinto dos infernos. E aí vem um monte de gente gravar vídeo. Ai, pastor Silas Malafaia, se retrate, retira o que disse. Ele retirou? Jamais, porque um líder religioso não pode mostrar fraqueza. Esta é a verdade. E aí, pasmem vocês, uma das 100 e poucas igrejas, ou melhor dizendo, instituições religiosas que o pastor Silas Malafaia tem, é lá em Japeri. Ele chama Japeri de Lodebar, quinto dos infernos, mas ele tem uma filial lá para coletar dízimos, ofertas, empurrar livros, empurrar bíblias em goela abaixo do povo. Ele sendo dono de gráfica, de editora, como eu mostrei aqui. Meus amigos, desenvolvam um pensamento crítico. Busquem entender e compreender a verdadeira intenção dos líderes religiosos. Diga não à exploração religiosa, tome uma atitude contra os falsos profetas e denuncie. Até o próximo vídeo e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe.